Às vezes o alcoolista ele pode se comportar como uma pessoa que está se afogando. Como é que você ajuda ela? Você pula na água para tentar segurar ela para cima? Não, se você fizer isso, você vai se afogar junto. Então você precisa ajudar de uma forma estratégica. Você precisa aprender a jogar uma boia. Não vou deixar ele se afundar, mas eu jogo a boia. Mas eu não pulo junto, porque senão eu não consigo ajudar nem ele, nem eu, nem ninguém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem brigar, sem discutir, sem deixar de cuidar de si. E o meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra, e o episódio de hoje é: ele lida com os sentimentos bebendo. Como lidar com uma pessoa que lida com os sentimentos bebendo? E essa é uma pergunta bastante frequente que eu recebo, né, de familiares que dizem o seguinte: Vitor, o meu familiar, a pessoa que eu amo, ele bebe porque ele tem problemas familiares, ele bebe porque ele tem várias questões da vida deles, emocionais, ou que ele bebe de alguma forma para lidar com a maior variedade de sentimentos, desde negativos até sentimentos positivos. Ou que diz assim: olha, Vitor, o meu familiar, ele bebe porque ele está deprimido, porque ele está sem perspectiva de vida, ou porque ele teve uma decepção amorosa, né? Porque o álcool, Vitor, alivia o sofrimento. O álcool, no caso dele, alivia a ansiedade, daí ele vai buscando alívio no álcool, né? Porque ele parece que desistiu da vida, parece que ele tem uma baixa autoestima. Então, esse episódio de hoje eu vou falar sobre isso, sobre essas situações, eu vou explicar mais ou menos um pouco sobre o que faz isso acontecer e como você pode fazer para atuar no sentido de reverter isso, para que essa pessoa que você ama possa lidar com sentimentos de formas mais produtivas. E a primeira coisa que eu quero falar é a seguinte: que as pessoas, de uma forma geral, não só o alcoolista, têm um aprendizado do comportamento. A pessoa aprende a se comportar dessa forma, ela aprende ao longo do tempo a se comportar, a ter determinados comportamentos para resolver determinados problemas. Nem sempre esses comportamentos que a pessoa tem, né, de uma forma geral, vão resolver os problemas a longo prazo. Mas são comportamentos que de alguma forma funcionam, pelo menos a curto prazo. Então é por conta disso que a pessoa continua se comportando dessa forma. No cálculo geral, no cálculo de se esse comportamento de beber funciona ou não, pode ser que não faça sentido a longo prazo, né? Poxa, se a pessoa está bebendo, ela acaba perdendo relacionamentos, acaba ficando mais deprimida ainda, acaba tendo mais motivos para sofrer emocionalmente e ela continua bebendo. Mas por que isso acaba acontecendo? Porque a curto prazo ela acaba tendo algum benefício, alguma função é cumprida. Realmente o álcool acaba funcionando a curto prazo. Ele não resolve o problema, mas ele alivia sentimentos. E daí o que acontece? As pessoas em geral têm algum grau e daí a gente poderia chamar isso, tá, de desregulação emocional. Quer dizer o quê? A pessoa acaba, por conta de uma emoção, por conta de um sentimento, tomando uma conduta, adotando um comportamento que não funciona tanto para alcançar uma vida mais valiosa, alcançar os seus objetivos de vida, alcançar uma vida mais agradável. Então isso é uma espécie de desregulação emocional. Desregulação emocional. A pessoa vai regulando as suas emoções, ela vai ajustando, por exemplo, diminuindo o sofrimento ou aumentando o prazer através de comportamentos que não são tão bons a longo prazo. Então o que acontece? Outras pessoas que não são alcoolistas podem acabar, por exemplo, usando pequenas formas de comportamentos assim, do tipo comer demais, comer muito doce. Outras pessoas fazem isso de forma mais funcional. Por exemplo, olha, está estressado? Vai meditar, ou vai fazer um exercício físico, ou vai conversar com alguém. Então, de uma forma geral, todos podem ter algum grau de desregulação emocional, mas os comportamentos eles podem ser variados. Tá? Ficou claro aqui assim? Porque assim, não é impossível o alcoolista melhorar a forma dele de lidar com os sentimentos. Mas isso é um processo e eu vou te falar sobre isso. Porque eu sei que tem gente que acaba, como eu acabei de dizer, tá estressado, vai fazer um exercício. E isso funciona para essa pessoa. Que bom que funciona para essa pessoa. Mas o alcoolista, enquanto ele está bebendo para lidar com o estresse, ele ainda está na caminhada para chegar lá, para ter comportamentos melhores.
E adotar o comportamento de beber para lidar com as emoções é uma espécie de autoindulgência. Quer dizer o quê? A pessoa ela se permite fazer uma coisa que é negativa a curto prazo, ela também vai buscando um alívio imediato. E quando é que se busca mais autoindulgência? Mais autossatisfação imediata? Em momentos de desequilíbrio de estilo de vida. Certo? Desequilíbrio de estilo de vida. Muitas vezes é isso que acontece com um alcoolista. Ele tem uma vida tão desequilibrada que ele acaba não conseguindo lidar com as emoções de formas produtivas e que vão levando a uma vida cada vez melhor. A vida dele vai ficando desequilibrada, ele vai ficando mais, vai sofrendo mais, e ele acaba lidando mal com os sentimentos, e a vida dele continua desequilibrada. E ele continua bebendo para melhorar as coisas, isso só vai piorar as coisas. Só que acaba que esse desequilíbrio vai virando uma bola de neve, vai virando um ciclo pernicioso. Então, o que é importante entender aqui? Que existem, na maioria das vezes, emoções por trás de comportamentos disfuncionais. Emoções. Emoções as quais ele está tentando lidar de formas que são as melhores que ele está podendo fazer naquele momento. Não é que ele não possa fazer melhor, mas são as melhores que ele pôde naquele momento, com os recursos que ele tinha, e isso faz ele acabar não conseguindo fazer melhor que aquilo naquele momento. Aí tem gente que fala, Vitor, mas como é que eu vou reconhecer isso na prática? Porque o familiar que eu bebo, o familiar que eu amo, que bebe demais, ele não aparenta sofrer, ele não aparenta ter sentimentos muito intensos, ele parece que está só curtindo, ele parece que não liga para nada. E eu vou te dar uma dica de como reconhecer isso, tá? E vai ser importante que você perceba para que no dia a dia você seja capaz também até de prever o comportamento futuro dele. Né? E muito do que eu vou falar você já sabe, e você já tem uma noção, mas eu vou aprofundar e isso vai afiar o seu olhar, isso vai deixar você mais habilidosa em reconhecer alguns detalhes que são importantes. Você já percebeu o padrão de consumo de álcool dessa pessoa que você ama? Quando é que ele bebe? Que momentos que ele bebe? O que acontece antes dele começar a beber? Eu sei que tem gente que bebe em variadas situações, mas eu quero que você se concentre agora em algumas situações em que ele bebe depois de algum tipo de desconforto, depois de algum tipo de estresse. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso são os gatilhos, tá? Já vou dar um exemplo. Os gatilhos, essas coisas que antecedem o consumo de álcool, são chamados de gatilhos. São coisas que favorecem o consumo de álcool, que podem facilitar que alguém decida beber. Por exemplo, teve uma briga com o chefe no trabalho, o chefe foi lá e chamou a atenção dele, ele ficou estressado com aquilo. Isso pode anteceder o comportamento de beber. Não significa que isso vai necessariamente levar a pessoa a beber. Mas isso vai causar um sentimento nela, ela por ter menos habilidade para lidar com algumas coisas, pode acabar bebendo. Nesse desequilíbrio de estilo de vida, nessa autoindulgência. Então esse desentendimento com o chefe, esse sentimento que a pessoa teve, é um gatilho. É um exemplo de gatilho. E gatilhos, muitas vezes, são emoções desagradáveis. Por exemplo, quando está se sentindo ansioso, quando está se sentindo deprimido, quando está pensando que tudo está indo mal, ou quando sente vergonha, medo, estresse, luto, raiva. São alguns gatilhos comuns emocionais para uma pessoa beber. E daí tem, ou às vezes, claro, conflitos com outras pessoas. Tipo, depois de uma discussão com alguém, ou se não está se dando bem com alguém, ou quando você começa talvez pressionar ele de alguma forma para ele mudar o comportamento, e você perceba que ele piore quando ele sente essa pressão muito intensa, isso são sinais que mostram para a gente que essa pessoa tem dificuldade de lidar com emoções e que ela está usando o álcool para lidar melhor com esses sentimentos. Certo? Por que você vai reconhecer os gatilhos? Porque os gatilhos emocionais têm outros gatilhos, né? Tem gatilhos, por exemplo, dias da semana. Tem gente que bebe mais no fim do dia, outros bebem no final de semana, ou feriados, ou quando está com os amigos. Mas agora eu quero que você se concentre nos gatilhos emocionais. Por que reconhecer eles?
Porque reconhecer esses gatilhos no detalhe, ou você ficar mais atento a esses gatilhos, te dá o poder de reduzir os gatilhos em algumas situações. Ou de pelo menos não desencadear gatilhos. Certo? Você quer que essa pessoa pare de beber. Você quer que ela queira parar de beber por conta própria, inclusive. Você não quer mais ficar correndo atrás dessa pessoa para que ela pare de beber. Você quer ver ela tomando a iniciativa de parar de beber, não é mesmo? Então, uma boa forma de fazer isso é colaborar nessa fase, nesse aspecto. Você perceber que tem uma fragilidade, você perceber que tem uma dificuldade, que a pessoa está de alguma natureza. Por exemplo, é muito comum eu ver assim, um alcoolista que se sente, quando ele se sente rejeitado, mesmo que ele não tenha razão, mas quando ele se sente rejeitado, é muito comum ver situações assim em que ele acaba bebendo mais, né? Acaba indo atrás de beber para meio que fugir do problema, entende? Fugir da sensação. Isso é uma falta de habilidade de lidar com essa ideia de rejeição. Ou teve uma decepção amorosa, alguma coisa desse tipo, ou sei lá, você não fez algo que ele queria, você contrariou ele, e aí ele foi lá e acabou bebendo. Eu sei, tá, que olhar para uma pessoa que age assim pode ser frustrante, porque no seu repertório de comportamentos isso não faria sentido. Pode parecer para você loucura. Só que a gente precisa ter claro que se tem o objetivo de que ele pare de beber, nós precisamos ajudar a colocar ele na zona de crescimento. Lembra? Zona de crescimento. A gente não quer empurrar ele para a zona da dor, porque aqui está um bom exemplo de como é negativo levar o alcoolista para a zona da dor, né, e buscar a mudança dele através da dor. Começar se o alcoolista tem como um gatilho, se sentir rejeitado, né, quando ele não entende bem as coisas, quando ele se sente mal com ele mesmo, quando ele se sente inferiorizado. Já pensou se você chega para ele com o costume de sempre dizer coisas ou tomar atitudes que contribuam para ele se sentir mais rejeitado, mais inferiorizado? Eu não estou dizendo que a culpa é sua, que fique claro isso. Mas eu estou aqui examinando com você esse comportamento para você poder aumentar também o repertório do que você vai fazer a respeito. Para que você não acabe sem querer cavando um buraco cada vez mais fundo, pela frustração que você sente. E daí o que acontece? Quando alguém se comporta de uma forma assim, a gente precisa primeiro validar as emoções dessa pessoa. Validar. Porque a primeira coisa que acontece, na maioria das famílias, é olhar alguém que está reagindo mal a uma emoção e criticar isso. Falar, poxa, fulano, mas isso não é motivo para beber? Poxa, fulano, mas pelo amor de Deus, o que adianta você beber? Vai piorar, só vai piorar as coisas. E focar na parte negativa e invalidar a emoção da pessoa. E daí, quando uma pessoa sente que a sua emoção é invalidada, que as pessoas não compreendem ela tem tendência a lidar pior ainda com as emoções. É aquela coisa lá de você pegar uma criança que está chorando porque está com medo do monstro embaixo da cama. Aí você vai lá e fala para ela assim, ó, que ridículo você chorar. Não tem monstro algum embaixo da cama. Você deveria se envergonhar de ficar com medo de um monstro embaixo da cama. É uma atitude ridícula sua. E às vezes a gente fala, você pode ser que faça isso com um alcoolista. Vê ele sofrendo por uma coisa que você não concorde tanto, que você não acha que é para tanto, ou ainda mais, bebendo por cima de uma coisa que vai só trazer mais problema, e você também reage dessa forma, invalidando aquele sentimento. E o que isso causa? Causa mais angústia, mais dificuldade de regular as emoções e mais bebedeiras. Esse é um dos problemas. Então o que a gente precisa? Validar as emoções, reconhecer as emoções do outro como válidas. Do tipo assim, a mentalidade é a seguinte, se eu fosse você, do jeito que você pensa, do jeito que você viveu até agora, se eu fosse exatamente quem você é, eu me sentiria exatamente do jeito que você se sente. Faz sentido você se sentir assim. Aí tem gente que está me ouvindo que vai falar assim, Vitor, mas como assim? Se eu disser uma coisa dessas para ele, ele vai achar que está tudo bem ele continuar bebendo, como resposta a esse sentimento.
Mas não, calma, você está validando o sentimento. Você está dizendo assim, olha, eu entendo que essa experiência que você tem é uma experiência válida, ela é, real, ela é uma experiência emocional real. Porque daí a gente tira aquele ímpeto da pessoa se revoltar e responder, ou simplesmente se fechar contra você, e a gente diminui as chances dela ficar mais angustiada ainda. Então a gente está abafando um pouco o fogo, quando a gente valida a emoção. Não o comportamento, mas a emoção. Tipo, olha, eu entendo que você se sinta assim, e que você, inclusive, às vezes você acha que beber não é um problema. Eu entendo que você pense isso. Mas, e daí você pode avançar mais, né? Olhando e validando que a experiência da pessoa tem um contexto, tem um sentido, e que faz sentido você se sentir assim. Temos diferenças na forma de enxergar o comportamento, né? Mas eu entendo que você pense que isso é interessante. Mas daí como é que você pode fazer? Claro, sempre com a pessoa sóbria você vai falar sobre isso. Se for falar sobre isso. Você vai dizer, você vai escutar a pessoa. Você vai escutar. E como é que você vai ouvir ela? Não adianta você sentar na frente dela e ficar esperando. Tá, me diga aí. Ah, fala aí, chora, desabafa. Não vai rolar. Você tem que ter uma postura interessada. Interessada sobre a experiência emocional dessa pessoa. Ah, ele bebe porque ele está muito chateado com coisas que eu acho que são coisas pequenas. Mas eu, ao invés de ridicularizar isso, eu vou ouvir. E como é que eu vou ouvir? Às vezes a gente escuta bem quando a gente faz perguntas. E a gente vai fazer essas perguntas se a gente estiver interessado. Não dando respostas, não dizendo o que a pessoa tem que fazer, mas fazendo perguntas. Tá, e aí, como é que você se sente em relação a isso? Ah, entendi, mas e aí, o que mais? E você gostaria que fosse diferente. Você vai abrindo um diálogo. Abrindo o diálogo, deixar a pessoa falar. Porque daí, muitas vezes, isso já cria uma experiência emocional um pouco melhor. Porque desabafar por si só é uma forma, quando alguém escuta a gente, se você já experimentou isso, você vai entender claro como é. Já deve ter experimentado isso. Quando você está lá chateado, está frustrado com alguma coisa e algum amigo, alguém que você gosta, alguém que gosta de você, te escuta. Não precisa dizer, não precisa aconselhar. Nem sempre. Às vezes a gente quer um conselho, às vezes não. Às vezes só de ouvir, isso já pode dissolver um pouco aquela tensão. E criar espaço para diálogo. E para fazer isso, a gente tem que ter claro o seguinte, que a realidade, a verdade, ela tem que ser vista de uma forma mais como ela é, certo? Nós, seres humanos, não somos máquinas de enxergar a realidade. Nós temos o nosso ponto de vista. Para você, pode ser ridícula a ideia de passar o dia todo bebendo, depois que teve uma briga com alguém. Mas para essa pessoa que está fazendo isso, isso tem algum sentido. Então é a verdade da pessoa naquele momento. É a realidade dela. Ela se sente assim. E tem a sua realidade, de que, olha, é ridículo você fazer isso. E tem a realidade dele. Poxa, não aguento, só beber vai me fazer eu me sentir melhor. São duas realidades diferentes, bem diferentes. Só que para a gente poder causar conexão e mudança, nós precisamos dialogar a respeito das duas realidades. Achar o caminho do meio. Achar o caminho do meio desses pontos de vista diferentes. Não é tentar enfiar a sua realidade na dele, porque ele vai tentar enfiar a dele na sua. Entende? Vai tentar um querer convencer o outro que, olha, eu estou certo. Não, certo está você está errado. Entendeu? Quer dizer, vai ficar uma competição, uma disputa de quem está certo. E isso começa a fechar a possibilidade de ter um diálogo produtivo, de mudar um pouco a situação. E o que acontece? Existem algumas coisas que a gente diz sem pensar, que talvez você tenha dito várias vezes, e muita gente faz isso sem perceber, que dificultam o alcoolista, ou qualquer outra pessoa, a regular as próprias emoções. Por exemplo, se chega alguém para falar para você que está se sentindo mal por conta de alguma coisa que aconteceu, sei lá, uma coisa que você não acha que é tão grande assim, sei lá, terminou um namoro que era ruim, um amigo ou uma amiga sua terminou um namoro que era ruim, que não fazia bem. E daí ela vai desabafar para você e fala para você que está sofrendo por conta disso. E você já de cara, você responde, ó, você não deveria se sentir assim, esse namoro que você tinha era ruim,
Então não tem que estar chorando por causa disso. Esse tipo de comentário vai fazendo a pessoa se sentir rejeitada ou invalidada. E vai fazendo a pessoa se sentir mais angustiada ainda. Ou dizer coisas do tipo assim, olha, você precisa ser forte, hein? Você precisa ser forte. É um sinal, eu sei que é verdade, você quer que a pessoa seja forte. Mas vamos com calma. Quando a gente diz isso, é mais fácil a pessoa sentir assim que, olha, eu não estou sendo compreendido. E a experiência de ser compreendido já ajuda muito. Ou falar coisas do tipo assim, ó, você deveria ser mais grato. Tanta gente com problemas piores que os seus. Você está aí reclamando por causa disso? Pelo amor de Deus. E eu escuto isso. Eu sei que agora falando, né, você me assistindo aqui agora, que é possível que as coisas estejam mais tranquilas nesse momento, seja mais fácil perceber. Mas na hora que você vê a pessoa que você ama agindo mal, você tem que ficar atenta para não cair nessas armadilhas. Eu já vi gente falando assim, que olha, o irmão bebia por causa de uma decepção amorosa lá, e aí a pessoa vai lá e fala assim, olha, você precisa ser homem. Não, que isso? Vai ficar choramingando pelos cantos? Isso faz o quê? Cria uma experiência emocional negativa, fecha a conexão, fecha a possibilidade de conversar produtivamente sobre as coisas. E daí dificulta também a forma com a qual essa pessoa que você está conversando vai lidar com os sentimentos no futuro e o quanto ela vai te escutar no futuro. Sutilmente, a cada dia que isso vai acontecendo, vai tendendo a relação ficar cada vez mais desgastada e você cada vez mais frustrado, porque você quer ver mudança. E essa mudança é realmente necessária. Mas então a forma de falar precisa ser cuidada. Precisa ser ver isso com carinho, com respeito, com validação. Isso não significa que você precisa ceder a tudo que o alcoolista quer ou deseja. Não tem nada a ver. Por medo que ele vai recair. Né? Agora eu não vou falar mais nada para o alcoolista porque eu tenho medo que ele vai recair. Agora nem toco mais no assunto, ele vem falar comigo, eu não vou falar mais nada porque vai que ele recai. Agora vira uma bomba, uma batata quente, uma bomba relógio. Não, calma. Não precisa ser assim também. Não precisa aceitar tudo que ele vai fazer. E se ele começa a tornar a sua vida desagradável, ou começa a agir de formas inadequadas com você, né, que invadem o seu espaço, que invadem a sua vida, que te prejudicam, você precisa sim se proteger dos impactos. O alcoolista que eu amo, ele gasta todo o dinheiro da nossa casa com bebida. Como é que eu vou conversar com ele com calma, assim? Sabe como? Primeiro se protegendo dos impactos. Primeiro cuidando de você, se protegendo dos impactos. Não deixa ele te arrastar para esse negócio dele. Se proteja dos impactos. Porque isso pode criar uma armadilha de raiva do alcoolista. De criar uma raiva como se você fosse realmente ser tragada pela doença dele. Mas cabe a você se proteger desses impactos. Primeiro. Né? Não deixa levar a sua vida para baixo por conta disso, como um todo. Porque se você não fizer isso, você vai ficar com raiva. Você vai começar a falar coisas que são invalidantes. Você vai começar a não querer mais ter um relacionamento bom enquanto ele estiver sóbrio. Vai começar a ficar uma briga dos dois lados. E aí você vai simplesmente se afastar do objetivo de ter uma vida em sobriedade com essa pessoa que você ama. Então, o que precisa ser feito? Demonstrar interesse quando ele estiver sóbrio. Certo? Tudo isso que eu estou dizendo é quando ele estiver sóbrio. Ele está bebendo, na hora que ele está... Se ele começou... ele chega para você reclamar que ele está triste. Vamos dizer que aconteça isso. Ou tem uma oportunidade de você conversar com ele enquanto ele está triste, ou estressado, chateado. Se ele não bebeu, converse, dê apoio, escute ele, siga isso que eu estou te dizendo. Agora, ele deu o primeiro gole e foi conversar com você, aí não. Aí não. Aí o que você vai dizer? Você vai falar o seguinte, olha, eu adoraria conversar com você, acho importante conversar com você, realmente eu acho que você está precisando conversar, né? Se for o caso, né? Se você vê isso como uma realidade, mas vamos conversar amanhã, quem sabe? Tira o time de campo. Porque você ficar demonstrando esse interesse, você conversar com ele, fazer perguntas abertas, estimular que ele possa desabafar com você, é uma recompensa muito grande. É um prêmio, um presente muito grande. E você não pode premiar ele por ter comportamentos errados.
né? Você não pode premiar ele quando ele estiver se comportando de formas negativas. Por isso que é muito importante também que você não caia em chantagens emocionais. Eu escuto demais isso. Fala, Vitor, mas o alcoolista que eu amo, eu vejo o quanto ele sofre. E aí ele bebe e ele não me deixa não conversar com ele. Cara, isso é importante. Se você quer que essa pessoa pare de beber, não é opcional. Você não pode dar ibope para ela depois que ela bebeu. Você tem que dar ibope quando ela está sóbria. Porque daí você vai estar alimentando a sobriedade. Agora, se você conversa com ele, faz tudo isso que eu estou dizendo, depois do primeiro gole, aí o efeito é inverso. Aí as chantagens emocionais vão aumentar progressivamente. Por quê? Porque o comportamento dele está funcionando maravilhosamente bem. Ele está recebendo amor, ele está recebendo afeto, ele está recebendo carinho, atenção, quando está se comportando errado. Então é muito importante se proteger dos impactos e dar atenção para qual lado você vai estar alimentando, do alcoolismo da sobriedade, ou da sobriedade. Porque é interessante você fazer isso quando ele está sóbrio para que ele até se motive mais a não beber e que isso seja um motivo mais. Olha, imagina só, se ele tiver várias experiências interessantes de conversar com você e você ter uma abertura para ouvir, enquanto ele está sóbrio. Isso vai começando também a criar uma regulação emocional e uma conexão maior entre vocês. E vai sendo mais satisfatório para você também participar desse processo. E vai ser uma coisa a mais para ele decidir em relação a beber ou ficar sóbrio. Manter esse tipo de diálogo legal contigo, ser ouvido, eventualmente, por você. Ser ouvido é uma experiência muito agradável, quando a gente está precisando ser ouvido. Então não dê essa experiência muito agradável quando ele estiver se comportando mal. Porque senão a gente alimenta. Aí depois reclama, olha, mas o outro lá é chantagista, ele é vitimista. Mas, poxa, eu estou acabando alimentando um pouco isso nele. Eu estou fazendo parte dessa regulação emocional, estou fazendo parte da construção desse comportamento. Se eu converso com ele durante a sobriedade, durante a embriaguez. Se eu dou essa atenção depois que ele bebeu. Ou se eu não dou essa atenção quando ele está sóbrio. Você está pelo menos não colaborando para estimular a sobriedade. Faz sentido? Então vamos continuar. Tem alguns pré-requisitos básicos para você poder participar disso assim, né? Para você poder ajudar ele a regular a emoção. E eu vou falar agora esses pré-requisitos. Mas antes eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários para mim. Se você está acompanhando, se essa é uma das primeiras lives que você acompanha, coloca para mim hashtag novato ou novata. Ou se você me acompanha há mais tempo, coloca para mim aí hashtag veterano ou veterana, para eu saber se você já me acompanha há mais tempo ou se está acompanhando agora. E clica no botão curtir aqui, ou clica no coraçãozinho para eu saber se essa live está sendo interessante para você. Se você está gostando. E também compartilha com outras pessoas para que também possam ter acesso a essas informações. Certo? Então coloca aí, hashtag novato, novato, veterano ou veterana, para eu saber se você já me acompanha há mais tempo ou não. Certo? Então vamos ver lá. Quais são os pré-requisitos para ajudar alguém que sofre com desregulação emocional? Que é alguém que bebe para lidar com as emoções. Tem alguns pré-requisitos. Tá? Não dá para fazer isso de qualquer jeito. Porque às vezes o alcoolista ele pode se comportar como uma pessoa que está se afogando. Está se afogando. Então pensa, uma pessoa que está se afogando, como é que você ajuda ela? Você pula na água para tentar segurar ela para cima? Não, se você fizer isso, você vai se afogar junto. Então você precisa ajudar de uma forma estratégica, você precisa aprender a jogar uma boia. Jogar uma boia, olha, eu jogo a boia, não vou deixar ele se afundar, mas eu jogo a boia, mas eu não pulo junto. Porque senão eu não consigo ajudar nem ele, nem eu, nem ninguém. Então como é que eu faço? Veterano, olha quanto veterano, tem alguns novatos aí, que legal ver vocês por aqui. Muito obrigado. Os coraçõezinhos também, isso me anima muito, me deixa muito empolgado e mais contente de fazer esses conteúdos aqui para vocês. Porque vocês me reforçam, eu fico feliz e isso reforça o meu comportamento de criar mais conteúdos, de trazer mais informações de qualidade para vocês. Então, muito obrigado a vocês que manifestam esse carinho. Certo? Então, vamos ver. Quais são esses pré-requisitos? Cuidar das próprias emoções primeiro.
né? Você precisa cuidar das próprias emoções primeiro. Você não pode deixar suas emoções, as suas, nas mãos do alcoolista. E eu sei que pode ser sofrido para você porque você quer ver ele melhorar, mas esse é um pré-requisito. Não dá, é um pré-requisito. Precisa disso. Você precisa colocar limites no relacionamento também. Até para você começar a ensinar ele como é que lida com as pessoas. Porque o alcoolista que sofre muito com as emoções, que sofre muito com relacionamentos, ele vai ter algumas dificuldades de lidar com os sentimentos que podem envolver limites. Ele pode achar que você precisa estar 100% disponível o tempo todo. Ele pode tentar ligar para você 3 da manhã para querer conversar com você. E aí não. Mas não vai dizer assim, olha, para de ser imbecil, para de ser sacana. Você vai falar assim, olha, meu querido, tem que ser honesto, tá? Tem que ser honesto. Vai dizer, olha, meu querido, olha, minha querida, eu acho importante o que você está dizendo. Realmente eu quero conversar com você amanhã, tá? Mas amanhã a gente conversa. Amanhã eu te ligo, agora eu estou dormindo, eu realmente quero estar mais em condições de poder conversar contigo, porque realmente é importante o que você está dizendo, e amanhã a gente conversa. Sacou? Não é assim, olha, como é que liga para alguém 3 da manhã? Não, porque daí a pessoa se sente mais rejeitada, aí ela faz mais chantagem. Então não, você não cai nessa. Você bem esperta, de uma forma bem esperta, você vai falar assim, olha, interessante o que você está dizendo, não invalido isso, olha, realmente sofrido isso que está acontecendo com você. Mas a gente conversa sobre isso amanhã. Conversa sobre isso em outro momento. De sobriedade. Sutilmente eu oriento a pessoa, olha, na sobriedade. Porque você tem o direito, isso precisa estar muito claro na sua cabeça, de se sentir confortável nesse relacionamento. Você tem esse direito. E você precisa ter também para si, cuidar de si também é entender que você merece ser feliz. Você merece ser feliz e você tem que ter isso claro na sua cabeça. Tem que cuidar para não cair na armadilha de ficar acostumado a ter uma vida miserável. Não. É um pré-requisito para ajudar. E cuidar com um pensamento que algumas pessoas têm. E que às vezes sem querer elas têm, elas nem sabem que têm. Mas é o pensamento seguinte, de sentir que só tenho valor se eu estou me sacrificando pelo alcoolista. Certo? Então você tem que ter esse cuidado com você. Para poder ajudar o alcoolista de uma forma eficaz. Não achar assim, olha, porque se o seu alcoolista começar a fazer uma chantagem com você e você cair, talvez você caia porque você pensa que você não tem valor se você não estivesse sacrificando. Só que sacrifício não é o que traz resultado. Não é o sacrifício, não é o sofrimento que traz o resultado. O sofrimento pode fazer parte do resultado, mas você tem o direito de não estar sofrendo ou de estar mais confortável nesse processo. Não só o direito, como é um pré-requisito. Tá? Para colocar as coisas no lugar. Tem limites, tá? Tem limites. Olha, eu quero muito te ouvir. Se coloque disponível em algum momento. Claramente, olha, naquele momento. Dá uma orientação, dá uma dica. Olha, é assim que eu vou te dar esse apoio, é assim que eu vou te ouvir, e eu vou te ouvir, eu vou cumprir minha palavra. Depois, tá? Agora, só para deixar claro algumas coisas e amarrar alguns pontos. Sofrer é motivo para beber? Mais ou menos. Mais ou menos. Sofrer não é o que faz a pessoa beber, mas é um gatilho. Favorece que a pessoa beba. É possível sofrer e não beber? É possível, mas se a pessoa está fazendo isso várias vezes, isso ainda é desafiador. Entende? Ela está fazendo o melhor, ela poderia fazer melhor, mas agora é o melhor que ela está podendo fazer. E daí, se a pessoa tem muita dificuldade de lidar com os seus sentimentos, com os seus próprios sentimentos, e ela acaba só bebendo, o que pode ser necessário para essa pessoa? E é importante você ter claro isso na cabeça. Quando uma pessoa quer muito mudar, ela vai aceitando as coisas. Ela vai aceitando fazer o que é necessário para mudar. Percebe? É por isso que vai ficando mais leve para você. Porque também vai ficando claro para você que, olha, ele pode estar precisando, mas ele pode não querer, mesmo precisando. E não cabe, e a você, não cabe resolver para ele a coisa. Até porque nem dá você resolver o sentimento dele. Você pode dar espaço, você pode dar uma ferramenta. Olha, emprestar o seu ouvido para ele quando ele estiver se comportando bem. Isso é um ato de amor, de carinho, mas isso não é o resolver o problema, não é resolver. Você está colaborando.
Cabe a você não piorar as coisas e dar esse apoio, se você quiser ajudar, né? É uma decisão sua. De novo, cuidando de si primeiro. E eu sei que muitas vezes cuidar de si também é poder ajudar essa pessoa que você ama, que isso é um desejo seu. E aí que vai dar a combinação perfeita. Agora, outra forma de criar esse interesse nele, né? Eu acabei de falar que você emprestar os seus ouvidos para ele, você fazer perguntas abertas. Outra forma de deixar, de fazer ele querer buscar algum apoio, querer mudança, porque isso vai fazer, por exemplo, ele aceitar um tratamento, é deixar ele sofrer consequências negativas. Não quer dizer que eu escuto ele, que eu dou esse apoio para ele quando ele está sóbrio, que eu vou resolver todos os rolos que ele fizer porque estava bebendo, que eu vou limpar toda a casa quando ele sujar. Entendeu? E por isso que é importante você ter esse apoio estratégico. E entender o seguinte, cuidado com uma coisa no meio do caminho. Eu escuto muito isso, tá? É uma armadilha comum. É possível uma pessoa que bebeu durante 20, 30 anos para lidar com as emoções mudar? Claro que é possível. Tem muita gente que faz isso. Muita gente. Agora, isso é um processo, tá? Alguns vai ser rápido, outros vai ser mais devagar. Mas tem que entender que existe um processo de mudança, de lidar com as próprias emoções, que precisa ser construído. Né? Às vezes a pessoa pode estar no meio do processo e às vezes a sua pressa pode dificultar você até reconhecer que as coisas estão evoluindo. Tem gente que me diz assim, Vitor, mas eu fiz uma série de coisas, apoiei a sobriedade, ele ficou 3 anos sem beber e recaiu. Ok, existiu um avanço, falta ainda bastante, porque a pessoa recaiu, né? Recaiu, mas, olha, tem que ver tem que também enxergar esse processo evoluindo para você conseguir entender onde é que a sua energia é melhor investida. Porque você não vê a mudança imediatamente e se desesperar e começar a deixar de fazer aquilo que funciona, vai piorar a situação e não vai criar esse ambiente de mudança. Então é o seguinte, se acontecer no meio do caminho que essa pessoa que você ama evoluiu e teve um tropeço, não precisa enxergar isso como um fracasso, tá? Não é um fracasso. Tropeçar pode ser uma parte do caminho da subida. Agora, quando isso acontece também, é interessante você estar aprendendo a ver os gatilhos, entender melhor o que faz a pessoa beber, tá entendendo algumas formas de colaborar para agir antes dela beber. Só que assim, se ela tropeçar, você também pode usar isso para identificar quais foram os obstáculos que ela não conseguiu ultrapassar. Olha, tropeçou, mas o que é que deu ali? O que aconteceu ali? E fazer essa atitude de detetive, de pensar, o que será que deu? Ao invés de pensar, olha, não dá, ele tropeçou de novo, isso nunca vai melhorar. Calma, abre o olho e enxerga. O que é que deu errado? O que faltou? Quais motivos ele teria para desejar mudar? E o que fez ele não conseguir manter-se sóbrio? E ficar de olho, qual motivo ele teria para desejar mudar? Né? Daí tem gente que fala, olha, é muito comum essa coisa do decepção amorosa, né? Decepção amorosa. Fulano teve uma decepção amorosa porque perdeu o casamento por conta da bebida. Ele perdeu um casamento por conta da bebida e daí ele bebeu mais ainda, porque ele ficou decepcionado. Então, o que acontece? Uma sugestão aqui, tá? Que você poderia usar. Você poderia perguntar para ele, olha, beleza, fulano, você diz que está muito decepcionado, que a sua vida nunca mais vai melhorar. E como é que você acha que isso pode ser resolvido? Vai fazendo perguntas abertas. E às vezes tem uma dica legal que dá um efeito muito bacana, mas ela precisa ser usada com muito cuidado. Tá? Tenta devagarinho. Se ela for usada errado, vai ter o efeito contrário. Mas é uma dica que é a seguinte, quando a pessoa começa a reclamar para você de alguma coisa que está acontecendo e você vê que ela está agindo mal, tipo, eu estou decepcionado porque eu perdi um namoro e eu perdi esse namoro porque eu fiquei bebendo e agora eu bebo mais. A vontade que dá é de fazer o quê? Eu sei, todo mundo me fala. A vontade que dá é de dizer o quê? Poxa, mas é lógico. Você está bebendo, você vai perder a próxima. Aí, claro que não vai querer ficar com você. É óbvio. Você fica bebendo. Aí, o que ele vai responder para você? Não, eu sou um injustiçado. E é por isso que as coisas estão assim. Eu não tenho sorte no amor. Aí, você vai usar essa tática dessa forma especial.
que é a tática de fingir incompetência. Essa é complexa, é para os guerreiros, tá? Ela é simples e ela é muito eficaz, mas ela precisa ser aplicada com o contexto que eu vou te dizer. A pessoa chega para você e te apresenta um problema que é óbvio na sua cabeça, e a vontade que dá é de responder na lata. Mas você vai fingir sutilmente incompetência. Do tipo assim, fulano, mas o que aconteceu que fez a sua namorada te largar? O que você acha que fez ela te largar? O que acha que não faz te largar? Ou assim, alguém está falando aqui, e quando ele fala que não presta, eu não presto mesmo para nada. Aí você se faz de besta. Porque quando a pessoa fala uma coisa dessa, tipo, eu não presto para nada mesmo, ela começa naquela de... É uma mini chantagem emocional, que as pessoas fazem, às vezes, até sem perceber. Como é que você responde a isso? Se fazendo de boba. Fulano, mas o que faz você pensar isso a respeito de si próprio? Porque quando a pessoa fala uma coisa dessas, óbvia, ela sem perceber, ela está pedindo para você começar a defender um lado para ela poder ficar na zona de conforto. Eu não presto mesmo. E eu acho que a pessoa faz isso sem perceber, tá? Eu acho que isso é inconsciente. Então não sai acusando. Se ela faz, eu não presto mesmo, a vida é dura mesmo para mim, para você dizer para ela, não é dura não, você vai conseguir, mas você não vai fazer isso. Você vai fazer o que eu estou dizendo agora. Fulano, mas o que faz você pensar que você não presta? Como se você não soubesse a resposta. Mas isso é meio verdade, tá? Isso é meio verdade. Porque a realidade não é exatamente a sua cabeça. Então, esse fingir incompetência, ele é uma forma sutil de você assumir que você não vai resolver totalmente o problema e que você espera que a pessoa pense. Só que qual que é o desafio aqui? A pessoa não parecer ironia. Não pode parecer ironia. Não pode parecer que você está tirando sarro da pessoa. Por isso que é sutil. Por isso que é para quem é guerreiro ou guerreira. Certo? Por exemplo, a pessoa fala, você só me critica. Aí você pode cair na armadilha de dizer assim, não, mas eu não te critico não, olha, eu vejo lados positivos seus. Ou você pode falar para ele, mas também você faz tudo errado. Nenhuma dessas duas alternativas vai te ajudar tanto, eu acho, tá? É uma sugestão que eu te dou, que é a seguinte, se ele falar para você, você só me critica, você abre de novo o diálogo, fala, olha, me ajuda a entender, o que você entende como crítica? Vamos conversar. Porque isso, cara, às vezes quando eu dou essa dica, a pessoa me diz assim, olha, o meu marido, meu familiar, quando eu fiz isso, ele ficou em choque, ele não soube o que responder. Porque ele é acostumado a eu sempre atacar ele de volta, a hora que eu fiz isso, ele pensou, meu Deus, abduziram a minha esposa, abduziram a minha mãe. Trocaram ela por outra pessoa, porque olha, tá tirando o tapete de mim, eu não consigo me revoltar de volta, porque ela não tá levantando a guarda, ela tá baixando a poeira. E aí aparece o problema. Percebe? E aí não tem muito, é mais difícil negar, ou discutir, ou debater com isso. Você fala, mas o que você acha que faz? Você não presta. O que leva você a pensar que você não presta? E como é que você se sente pensando que você não presta? E o que te dá vontade de fazer quando você pensa que você não presta? Ou quando você percebe que você está sendo rejeitado por essa pessoa que você ama? O que você pensa em fazer? Como é que você se sente? E o que você acha que levou a isso? Mas tem que ser sutil, para não parecer ironia, para não parecer provocação, senão você coloca por água abaixo essa dica, tá? Então, ao invés de aconselhar, ao invés de criticar, ao invés de já responder, já resolver, você pode dizer alguma coisa surpreendente como essa. Ou outra. Ou tem uma outra dica, tá? Para quem está ficando até o final aqui, vai ter uma dica especial, que é a seguinte. Quando a pessoa reclamar muito de que está tudo ruim, que ela só bebe, durante a sobriedade, sempre durante a sobriedade, você vai dizer alguma coisa do tipo assim, um exemplo, tá? Você vai adaptar ele. Eu fico triste que você se sinta tão mal a ponto de achar que a única saída seja beber e que não daria certo para você nem tentar parar de beber. Eu fico triste que para você que você se sinta tão mal a ponto de achar que beber é a única saída e que você acha que não daria certo nem imaginar parar de beber. Fico triste de ver isso.
Percebe? O que é isso? Por que dizer uma coisa assim? E, de novo, treino vai te ajudar. Não pode parecer crítica, não pode parecer ironia, e não é mesmo. O que você está fazendo sutilmente? Você está amplificando um pouco aquilo que você está escutando. Porque o alcoolista muitas vezes fala as coisas sem pensar. E quando ele bate num espelho, aí ele para aí, peraí, como assim? Ah, é, agora eu começo a digerir o que eu estou falando. Por isso também ele precisa estar sóbrio, porque se fizer com isso com ele depois de beber, não vai adiantar nada, ele não vai conseguir pensar direito. Entendeu? E daí alguém falou assim, essa questão de defesa é habitual. E aí, quando a defesa é habitual, né, e certamente você que convive com o alcoolista, os papos se repetem. Esse tipo de conversa se repete. Então, o que você precisa fazer? Você tem a oportunidade, a cada vez que isso se repete, de aprender com a experiência, de testar coisas novas, de você se desenvolver mais na sua capacidade de não cair no mesmo esqueminha, no mesmo enredo, no mesmo joguinho de palavras. Porque agora comecei a te dar algumas armas para você mudar esse jeito e inverter a situação. Porque sem perceber você acaba ficando refém nesse joguinho, achando que está abalando. Falando assim, agora eu disse para ele, eu falei para ele que está tudo errado o que ele faz. Mas no fim das contas, às vezes você não percebe que fazer isso está justamente deixando ele mais confortável para beber. Também tem alguém que xinga, tem alguém que briga comigo, olha, eles ficam brigando comigo, para ver como eles me amam e querem cuidar da minha vida, por isso que eu bebo. E aí quando você tira essa parada da jogada, acaba dando menos argumento para isso. E alguém falou uma coisa séria aqui, uma coisa grave. Quando a pessoa fala em suicídio, isso é muito sério, e eu talvez faça uma live mais para frente falando só sobre isso. Quando a chantagem emocional é uma ameaça de suicídio, ela precisa ser levada muito a sério. Muito a sério. Muito a sério. Não pode banalizar, ficar uma coisa do dia a dia, brincar de falar de suicídio. Suicídio é grave, é muito sério. Isso precisa ser levado ao extremo. Olha, medo, pavor enorme. Olha, está grave a ponto de falar em suicídio? Cara, eu não sei como lidar com isso exatamente, eu preciso de uma ajuda profissional. Não deixa isso se arrastar, virar uma coisa normal falar em suicídio. Se você não vai procurar ajuda profissional, eu vou procurar ajuda profissional para lidar com isso, porque é sério isso. E tem que ser levado com seriedade. Ignorar isso vai começar a encher de coisas pavorosas na sua rotina, porque daí começa a dar um tom de que é normal uma coisa tão extrema, como falar em suicídio. Poxa, suicídio é sério demais. Agora, a solução não é ficar tolerando tudo que a pessoa faz. Então, por isso, eu vou procurar um profissional na hora. Não vou nem adiar, hoje. Tá? Se você não quer, vou eu, porque eu tenho medo. Porque, poxa, eu tenho medo que você vai se suicidar. Como eu faço com alguém que bebe todo dia e não acha que é alcoólatra? Todos os amigos bebem. Você faz tudo que eu estou dizendo. Você começa... Como que você faz para lidar com alguém que bebe todo dia e não acha que é alcoólatra? Não adianta apagar incêndio. Você vai ter que apagar incêndio cada vez maior. Você precisa se preparar. E isso é toda uma mentalidade que você precisa se apropriar para você se fortalecer e não dar espaço mais para o alcoolismo continuar acontecendo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!